Filha da mãe. Desgramado. Eu falei para a gente estava aqui conversando do que é, o que o público gostaria de saber sobre várias coisas. E eu falei assim, cara, o Christian é um que tem, primeiro, um monte de história. Segundo, a gente foi rival, amigo, rival, irmão, odeia, ama. E, pô, a gente tem um monte de história. Ele pegou na hora, falou, cara, é o prato certo, a pizzona... Então, e a primeira, vamos lá, vocês estavam falando aqui de como foram os primeiríssimos encontros lá no kart e tudo mais, né? E, putz, eu sei que o Christian tem uma carreira insana no kart, né? Fez quantas vitórias, cara? 29. Não, por incrível que... Se tem uma coisa que tá entalado na minha garganta... Deixa lá, ele vai rir agora. Você acredita, de todos os anos que eu corri, eu nunca consegui ser campeão brasileiro de kart. Você acabou levando quanto? 5? Eu ganhei 5, mas... Então, sendo que tinha uns 2 que estavam na minha mão, que não era para ter caído no colo dele, que acabou caindo no colo dele. O resto, não, os outros 3 provavelmente, ele me ralou e pronto. Eu enfiei a cabeça no meio das pernas e voltei para casa, sem problema. É bem um negócio, assim, é que hoje em dia tem muita gente que andam muito, mas viraram mais profissionais do kart. Então nós éramos de passagem, era um aprendizado, aquela coisa toda. Bom, muito jovens, né, vocês começaram. Mas falando aqui, 9 anos de idade. Esse primeiro brasileiro em 83 Ribeirão Preto. E aquele de Ribeirão. Esse aí você precisava chegar em quinto na terceira. Você tem ótima memória. Isso precisava mesmo. Chegar em quinto e eu precisava ganhar para eu poder ser campeão. E você teve problema e você ficou fora. Então aquele lá é um título que de memória ele tem que ser seu, certo? É uma coisa tipo, tudo bem que não é mais rival, agora a gente é irmão, então dá para falar, mas é muito isso assim. E depois no Rio foi super disputado aqui, daí choveu, batemos, não, a gente não bateu, mas bateram, tinha o Jarbinhas, tinha em 84, né? 84 foi Rio, 85 foi Ipatinga. Porra, você tá bem, hein? Porra, cara. Tu tem certeza que ele não tá inventando, Christian? Não, foi isso mesmo. Ipatinga, depois Florianópolis, que foi aquele que você colocou a pedrinha, ele colocou a pedrinha aconteceu um problema lá, ele rodou, daí ele colocou uma pedrinhazinha no acelerador só pra empurrar, o kart saiu, meu amigo, mas pegou o outro lá do outro canto na autoestrada. É que eu era moleque, eu não tinha força suficiente para empurrar o kart. Meu pai veio com a brilhante ideia, ele falou, vamos pegar uma pedrinha, você leva no volante com você, se você se enroscar na primeira, segunda volta, você coloca a pedrinha no acelerador, a hora que você bater o kart no chão, ele vai estar um pouquinho ligeiramente acelerado. Ligeiramente acelerado, só que não foi o caso, ele esqueceu de testar aquilo lá, ele só testou em cima do cavalete, só que em cima do cavalete, a roda virava pra caramba, ele falou, não, aqui tá bem, só que a hora que eu bati o kart no chão, que eu me enrosquei com o Paraíba na primeira volta. Salve, Paraíba. Fabrício Fechini. Ele vai chegar nele. Daí eu peguei, arranquei a pedrinha, coloquei lá no acelerador. A hora que eu bati o kart no chão, eu dei uns 3 passos assim, caí de boca no chão e o kart foi sozinho. Passou a primeira pista, passou a segunda pista, daí a hora que chegou na terceira, que era no retão, ele encheu o cara que tava, não sei, eu não lembro, acho que no meio da corrida mais ou menos, mas encheu o cara e foi isso. Tudo criança, né? Acabou com a corrida dele, evidentemente, acabou com a minha também. Mas é uma coisa muito doida isso, né? A gente subiu de categoria muito rápido e então a gente não tinha o corpo para empurrar um kart desse. Antigamente não era o botãozinho e tal, tinha que empurrar. Como assim? Hoje tem um botãozinho? Hoje tem kart que empurra também, mas tem categoria que agora você tem uma bateria, liga no botão. A vida tá mais fácil hoje em dia de uma forma geral, né? Se não tivesse no kart também, ia ser complicado. É verdade, isso aí que você falou. E aí, cara, tá bom, e aí você me falou assim, parte das coisas que você me disse, parte das coisas que o Rubinho me disse semana passada foi assim, cara, se não fosse essa rivalidade que a gente teve, eu não tinha chegado na Fórmula 1. Você me falou isso, não foi? Falei. Porque a gente era era uma disputa tão acirrada
que começaram a acompanhar a gente de uma forma que hoje você não vê uma coisa dessa assim. O kart não sai no jornal. Tudo bem, o jornal tinha uma importância muito maior do que tem hoje, mas a gente saía numa coluninha lá. Acho que não era nem só isso, né, Rubens? Eu acho que do mesmo jeito que eu falo da minha parte, eu tenho certeza que foi igual com você, eu ia pra pista com o intuito de andar na tua frente. E eu acho que você ia pra pista com o intuito de andar na minha frente. Os outros concorrentes, com todo respeito, pra mim existia, mas sempre que eu parava no box, a primeira pergunta que eu fazia, e o Rubinho, como é que tá? E o Rubinho, como é que tá? E eu tenho certeza que era mais ou menos igual com você. E eu acho que essa rivalidade, ela foi tão intensa, tão grande, que naturalmente a gente foi se desenvolvendo e daí foi melhorando. Agora, óbvio que você teria chegado na Fórmula 1, só que de repente, talvez, sei lá se eu posso dizer isso, talvez não no nível que você chegou, porque como a gente, eu acho que foi se desenvolvendo, porque um tinha que chegar na frente do outro, né? Era meio que obrigação, né? E o Rubinho, daí ele, e o Christian, e o Rubinho. Tanto que teve uma história muito legal também. Foi antes do Mundial de... Laval, 87. Foi 87 aquilo lá. A gente se bateu, acho que 3 ou 4 vezes na corrida. Só que quem acabou quase saindo de porrada foi o pai dele e o meu pai. Que a gente passava disputando e olhando pro lado para saber se tinham saído na mão ou não, né? Você não tinha me contado isso, né? Coisa doida. Não, porque foi assim. A gente bateu na primeira volta. Aí viemos lá de trás. E aí quando a gente tava quinta ou sexta, a gente bateu de novo. Aí promoveu uma luta um pouco maior entre os pais ali naquele momento. Mas eu lembro de meu passar assim, os caras... Era, né, briga na época, era mais assim... Mas demorou pra resolver, cara? Eles vão, sei lá... Quando acabou a corrida, eu lembro dos mecânicos meio que puxa pra lá, pra cá, mas eu e você mesmo não queria briga. A gente tava ali... Não, tanto que, sei lá, uma semana depois, a gente já tava lá na Europa para disputar daí o campeonato do mundo. A gente tava lá na França, a gente foi jogar boliche. Eu tinha até esquecido que tinha tido a batida semana antes ou 10 dias antes, porque naquela época era tudo moleque. Então, sim, a gente corria de kart, profissionalmente, entre aspas, corria a sério, sem dúvida nenhuma. Era a nossa paixão, era aquilo que a gente realmente mais gostava de fazer. Mas aleatoriamente a correr de kart também ia andar de bicicleta, ia pro shopping, ficar jogando fliperama lá no shopping. Daí fez as bagunças de moto. Você tá calminho de moto ultimamente. Eu tô andando de scooter agora. Opa! Opa! Pra tu não gosta não de motoca, cara? Não, mas é que assim... Não. Ele é medroso? Eu também vou te contar essa história. Essa história é boa. Meu Deus. Não, ó... Scooterzinha no trânsito tá mandando bem, viu? Não, é sério mesmo. Não, é que eu era... O Nandinho tem a mesma BMW que eu tenho. É mesmo? Exatamente. Eu vou pedir pra dar um rolê, então, né? Tanto que quando eu mandei uma foto assim, eu postei uma foto lá no outro dia, ele falou, essa é máquina, eu tenho a mesma que você, mas esse daqui, eu não lembro que ano que foi, ele começou a se meter a besta de querer andar de moto velocidade. Porque tinha... não. Eu olhava para aquele pessoal andando com o Barros corria de mobilete na época. Ele chegou na maior velocidade e ele andava de mobilete. E aí meu sonho era atravessar pegar minha bicicleta e ir até lá, e eu falei, vou dar uma acelerada nisso aí, né? Então, daí, a hora que ele começou a andar de moto velocidade, eu peguei e mandei um texto pra ele. Eu falei, Rubens, cuidado que você vai se machucar. Mandei uma vez só. Não faça isso. Não, imagina, eu sei o que eu tô fazendo. Eu falei, cuidado, não brinca com essas coisas. E daí ele foi... Isso depois de velho? Não, ele já tinha acabado de parar de correr de Fórmula 1. Tá. Daí ele foi. De repente, depois uns 6 meses, sumiu. Por quê? Eu nunca perguntei pra ele, mas deve ter dado alguma merda. Eu tenho certeza absoluta que ele caiu. Deve ter acontecido alguma coisa, porque ele sumiu. Não, mas foi... Ele parou de andar de moto. Foi bem quase. Foi aquela que eu carquei, a moto fez assim, quase que foi pra lá e ela vai pra cá. O Alexandre falou, filho, chega que não tá legal. Isso aí você precisa aprender. Porque a gente acha que a gente conhece tudo, né? E eu tenho falado isso aqui no programa.
a gente tem um péssimo hábito de opinar pelo desconhecido. Então, só andando na moto realmente pra você saber qual que é a parada difícil, assim. E eu achava que era saindo, eu não conseguia frear onde os caras freavam. Falei, mas acelerar antes eu vou. Ele falou, exatamente aí que vai machucar, que é a hora que a traseira vai escapar na aceleração e você vai dar aquele voo, né? Eu tomei um tombo tão ridículo, numa motoca tão ridícula. Sabe, no papel, na real, na nota fiscal da moto, tá escrito patinete elétrico, na real, tá ligado? Porque é aquelas motos elétricas. Mas não é uma moto, um patinete. É isso, ela parece uma moto, ela parece uma chopper, tá ligado? Só que é elétricazinha, devagarzinha, né? Cara, um dia, faz um tempo já isso, tava chovendo, tava uma garoazinha, e eu tava vendo assim um sinal, o sinal ficou amarelo, fechou, tava quase parando, tava, sei lá, cara, nem 10 por hora. E aí eu dei um mole de nessa velocidadezinha de merda, passar em cima ali do lance da faixa de pedestres, sabe? Porra, meu irmão, ela saiu do controle, deu uma escorregadona de lado aqui assim, que eu caí com o joelho no chão. O tombo mais ridículo do mundo, porque o meu joelho é mais machucado que a moto. E aí vem um motoboy assim e falou, e aí, irmão, tudo bem? E, pô, tava doendo o joelho. Eu falei, cara, tá tudo bem. Porque assim, eu vou falar o quê, irmão? O tombo ridículo que eu tomei. E ele viu, mano. Tava vindo, sabe? Eu tomei quase parado. Que vergonha, cara. Mas eu não gosto de motos. Eu sou cagão. Dificilmente, cara, não tenho vontade nenhuma de ter uma moto. Não, mas ele anda de moto desde moleque. Não, eu tenho... Você tinha uma CB400 também? Tinha. Eu também tinha. Com Sarachu. Ele não deve nem saber o que é Sarachu. É um escapamento que fazia um barulhão, irmão. Dava pra saber. Meu pai sabia de longe onde eu tava com aquele trem lá. Te garanto que você foi lá na Banana de Limeira comprar o teu Sarachu. Você tem que saber fazer o barulho dos seus carros. Bom, não é muito a minha pira. Eu tenho um maior cagaço de motoca, cara. Agora, carro, a gente tava conversando antes aqui. Eu gosto de um híbrido. Aí porque tu tava falando do Cybertruck aí, que é elétrico, e eu te perguntei se tu curte. O Rubinho falou que foi brincar com ele aí, né? Fiz um acelerados com ele. Acelera o carro. Muito. Mas ele é bem mais... Ele quer ser bem mais inteligente que você, e por muito entra muito controle, assim, né? Sei. Ele não te deixa... Entendi. Não permite totalmente se acelerar. Bom, não é feito para um piloto botar na pista e escaralhar, né? No geral, isso acontece quase nunca. Mas se liga, a gente estava falando aqui da rivalidade de vocês, mas teve algum ano especial nesse sentido aí, de que vocês, porra, esse ano eu odeio esse cara? O Christian vai poder falar, assim, você vê que ele até fala, eu sou mais contido, Entendi. assim, né? Mas tá. Teve ano que ele estudava muito perto da minha casa, e aí, pô, ele deixou de ir na minha casa. Eu não lembro exatamente o ano, mas teve ano que a gente passou de amigo e irmão para rival. Mas eu acho que foi mais no começo. Depois aí, quando você promoveu as corridas de bicicleta, nós corríamos, beleza. Aí foi feita uma época corridas que chamavam Superkart, com 2 motores. Inclusive o próprio Ayrton chegou a guiar. Né, numa prova, né? Então, aproveitando o gancho lá do Superkart, pena que a gente nunca correu naquilo lá. Teria sido legal, né? Eu cheguei a andar no Superkart. Então, eu saí do box uma vez também, acelerava muito. Não, muito. Comparado com... Muito, né? e quando eu andei, o meu pai pediu pro Edson preparar o Superkart sem peso nenhum. Imagina, eu já não pesava nada, eu era um catatauzinho desse tamanho. E daí ele ligou pro Edson, que era quem meio que preparava o kart, né? E falou, arranca todo o peso do kart. Eu quero meio que ensinar pro Christian o que é realmente acelerar. Porque aquele kart acelerava muito mais que o nosso, mas foi numa época que ele foi em 83, a gente tava começando a correr de kart, né? Eu adoraria a gente ter batido roda lá de Superkart junto com todos os velhos. Teria sido demais. Mas era demais, né? A gente ia pra pista, sábado a gente assistia a corrida de Superkart, que tinha televisão, era muito badalado mesmo, assim. E aí, no domingo, a gente se reunia, todos da nossa categoria júnior, que na época chamava quarta menor, íamos em 20, né, correr no meio
do Laranjal, no meio das caixas, de bicicleta. Então, era uma época muito legal, né? De bike? Cara, e a gente se reunia para isso. Então, era uma união também, que aí saiu um pouco da rivalidade. Mas eu e o Christian, a gente fomos rivais até o momento em que ele um pouco mais velho que eu, uns 9 anos mais ou menos, e aí ele é brincadeira. Eu acho melhor ficar quieto. Ele passou de categoria um ano antes, então ele fez Fórmula Ford um ano antes que eu. Então, mas para você ver como a nossa carreira tinha tudo a ver, né, em semelhança, ele chegou um ano antes que eu na Fórmula 1. Então, por ele ter entrado um ano antes, né, foi tudo isso assim. Aí você fez a Fórmula 3 no Brasil, depois Fórmula 3 na Inglaterra. E daí Fórmula 3000? Fez o Fórmula Ford no Brasil, Fórmula 3 no Brasil, Fórmula 3 na Inglaterra e 3000, ganhou 3000 e aí foi pra Fórmula 1. É isso. Agora... Foi rápido assim a trajetória, que nem ele falou? Foi, meu. Foi um ano de cada tanto coisa. Minha quanto a dele, a gente fez um de cada um. Então, ele também fez um ano de Ford, um ano de 3, um ano de 3000. Eu fiz Fórmula Opel, né? Eu fiz aquela Opel no meio, depois da minha Fórmula Ford. Daí você fez Opel e daí Opel 3. na Europa e aí agora eu lembrei, pra fazer tá. a Fórmula 3. Né? Não, porque eu fiz 2 anos de 3. Eu fiz um ano aqui no Brasil E um ano lá. e um ano lá. Isso. Daí você fez Ford, Opel, 3, 3000 e Fórmula 1. Mas, era tão imã, né? Era tão conectado assim. Que lugar que você classificou lá na África do Sul? 14º. Eu classifiquei em 13º. Olha só que loucura, né? Era a primeira corrida dele de Fórmula 1, era a minha segunda temporada de Fórmula 1, e no entanto, depois de todos esses anos, um classificou em 13º e outro em 14º. Um do lado do outro, é verdade. Porra, vocês não tinha como se separar mesmo, né? O destino com vocês durante muito tempo. O Christian viveu mais tempo com a Ayrton na pista, porque, logicamente, 92 foi o tempo inteiro. Você tava quando ele capotou no México. Tava. Olha isso, agora me veio na cabeça que eu não corri no México. Não, ele capotou em 91. Ah, tá bom. Foi 90, eu acho que foi 91. Em 91 eu não tava ainda. Tá, aí em 92 você correu com ele. Quando eu cheguei, pra mim, o grande barato era tipo assim, eu ficava meio esperando pra saber que hora que eu ia sentar no briefing com o chefe chegando. E ele foi sempre muito legal, ele sempre sentou perto da gente, assim. Então... Entendi. Porra. E assim, cara, a gente tava falando antes aqui também, que o acidente, aquele acidente que tu capota, cara, é um dos mais impressionantes que eu já vi, porque ele acontece, parece um balé.